Oi, gente querida, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui. Estou super animada hoje aqui para falar sobre a Páscoa para vocês. Aliás, feliz Páscoa para todos vocês. Só que hoje eu quero olhar muito mais para o que Jesus viveu. Interessante quando a gente lê os relatos dos evangelhos sobre a ceia, a gente não vê eles comendo o cordeiro pascal, não é verdade? A gente só vê o pão, né, que ele partiu e deu para os discípulos, e o vinho, que representa o seu sangue. Mas a gente não vê ele falando de ter comido o cordeiro pascal. Por quê? Porque ele era o cordeiro que seria entregue para todas as pessoas. Naquele ano, quem deveria ser incorporado era o próprio Jesus. Mas eu quero falar de alguns momentos, né, problemáticos, que são, na verdade, símbolos da Páscoa que a gente deve celebrar. Né? O primeiro momento, queridos, que eu quero lembrá-los, que depois dele ter saído, né, daquele momento, e que ele fala para os discípulos que ele vai estabelecer uma nova aliança com eles, eles vão todos para o jardim do Getsemane, no hebraico Getsemane, né? O Getsemane. Esse jardim era o Jardim das Oliveiras, aonde era um lugar onde havia fábricas de azeite, literalmente prensas de azeite, que eram feitos para servir ao templo. O templo ficava logo em frente, então ali tinha várias prensas. E a prensa de azeite, na verdade, era uma roda, uma pedra grande, em que um burro ou um animal, né, ficava puxando uma outra pedra que passava por cima das azeitonas. E as azeitonas eram literalmente prensadas, esmagadas. Getsemane significa isso. Prensas de azeite. Isso o que tem a ver com Jesus? Vocês se lembram que Jesus, quando estava no Getsemane, ele começou a ficar angustiado até a morte? Vocês se lembram que ele pede aos discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, que ficassem com ele, né? Diz: olha, minha alma está angustiada até a morte, por favor, fique comigo aqui, enquanto eu vou orar. E o peso espiritual era tão grande, irmãos, que eles dormiram. Uma hora passa, Jesus vem, encontra os discípulos dormindo e fala: vocês não puderam vigiar nem uma hora só. E eles falam: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele teve que enfrentar aquele momento sozinho, onde ele foi literalmente esmagado. Né? Que seu corpo passou por um estresse tão grande que ele chegou a suar sangue. E o suor se misturou com sangue porque ele estava vivendo um momento de terrível angústia. Isto é o que representa a prensa. O Filho de Deus Jesus foi prensado pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Então, esse é o primeiro símbolo da Páscoa. Enquanto as pessoas estavam celebrando ali a libertação, o Cordeiro de Deus, que seria entregue e imolado algumas horas depois, estava ali passando por uma grande pressão espiritual. E literalmente foi ali que ele venceu o diabo. Na cruz ele completou a obra. Mas a maior de todas as guerras aconteceu ali. E por quê? Por que tinha que ser naquele jardim? Não se esqueçam, o homem perdeu a vida eterna no jardim do Éden, mas o homem estaria recuperando a vida eterna naquela luta que Jesus teve com a sua alma, né, com o próprio Pai e até contra o diabo. Daquele momento ele passa por tudo aquilo, ele passa por aquela prensa, e o que saía da prensa, né, de azeite era um óleo puríssimo. Então foi Jesus passando por aquele momento de prensa, sendo esmagado, né? A sua alma, que nós começamos a receber a vitória, né? Que foi cabal ali no momento da ressurreição. Você vai dizer: Vilma, o que isso tem a dizer com a Páscoa? Queridos, o povo de Israel tiveram que comer ervas amargas para que se lembrasse dos anos amargos que eles tiveram no Egito. Mas eu creio que isso também aponta para toda a amargura que Jesus Cristo teve que suportar, né? A começar ali no Getsemane, num lugar ali chamado a prensa de azeite. Então o óleo que saiu, né, desse esmagamento de Jesus pode ser usado por todos nós através do Espírito Santo. Amém? O segundo símbolo que eu quero falar é o cálice. Um pouquinho antes ele estava com os discípulos e tomou o cálice.
né? Aliás, alguns cálices, eram 4. Ele só não tomou o último dos cálices que é o cálice Ilhéu, que é o cálice do louvor. Ele disse: eu não vou tomar esse cálice, né? Só quando eu vier no dia da restauração, né? Aquele dia, aquele momento, não era um momento de alegria, era um momento de dor. Mas quando Jesus está ali no Getsemane, ele também fala com Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse que Jesus estava falando? O cálice da amargura, da morte, o cálice da maldição, de receber toda a maldição que está sobre nós, que estava sobre nós para ele. O cálice de ter que levar a condenação, né? Todos os pecados da humanidade. Uma vida só, queridos. Já é terrível. Imagina as pessoas que viverem sem Jesus, tiveram que arcar com as consequências dos seus pecados. Vai ser terrível. Mas ali Jesus não estava arcando com a consequência de uma vida, mas de toda a humanidade. Então, naquele momento, o cálice que ele estava dizendo: Pai, se possível, né? Ali ela literalmente o ser humano, Jesus lutando para ver se houvesse alguma maneira, né, de não ter que passar por aquilo. Mas ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E foi novamente ali, quando Jesus coloca a sua vontade à disposição de Deus, diferentemente de Adão, né, que escolheu caminhar a rebelia de Deus, desobedecer, comer da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus escolheu obedecer. E por ter obedecido, nós obtivemos a vitória. O terceiro, querido, sinal que temos ali é o beijo de Judas. Judas era um zelote, e os zelotes eram um grupo de judeus, era uma facção, partido de judeus radicais. E eles queriam literalmente entrar em guerra, né, com Roma. Queriam destruir Roma. E eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele iria arregimentar um exército, né, para vencer Roma. Acontece que Jesus disse: eu não vou lutar contra Roma. Meu reino não é desse mundo. A guerra que eu estou travando não é nesse nível. E Judas foi ficando cada vez mais amargurado, até o ponto de que ele foi, né, até Caifás, o sacerdote, e vendeu Jesus lá por moedas de prata. E na combinação, né, porque Caifás não sabia onde Jesus estava. Não se esqueça que Jesus ficou a maior parte do tempo na Galiléia. Ele só subia, né, a Jerusalém nas festas. Então Caifás não sabia onde ele estava. Judas conhecia o lugar e ele falou: eu vou levar os soldados e a pessoa que eu beijar será Jesus. Então quando ele chega, né, saúda Jesus, beijando Jesus, na verdade ele estava traindo Jesus, entregando, né, Jesus para os seus inimigos. Esse é o terceiro símbolo importante da Páscoa. O quarto é a espada. A espada que Pedro tinha, que ele tirou, né, do seu coldre e cortou a orelha do soldado Malcolm. Jesus repreende a Pedro e diz: Pedro, quem viver pela espada, morrerá pela espada. Ele está literalmente dizendo: o segredo não é retribuir violência com violência, né? Ele cola a orelha de Malcolm e ali temos, né, o segundo, porque assim, a espada é o símbolo da rebelião. Pedro, em todo o tempo, irmãos, ele não aceitou a vontade de Deus. Quando Jesus disse: eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Ele falou: mas de maneira alguma nós vamos deixar que isso aconteça. Repreendeu a Jesus. Jesus virou para ele e disse assim: arreda de mim, Satanás. Que coisa tremenda, irmãos. A rebelião de Pedro continuou. Em seguida, quando Jesus é encontrado no Getsemane, ele pega a espada e mais uma vez ele tenta no braço, na força da carne. Ele tenta impedir que a vontade de Deus, né, seja feita. E quanto de nós, nas nossas vidas, né, quando estamos passando por momentos difíceis, nós queremos agir na força do braço, né? Nos revolamos contra a vontade de Deus porque simplesmente não aceitamos a vontade de Deus. Então, quando falamos de Páscoa, temos que lembrar que a vontade de Deus precisa ser aceita. Você aceite a vontade de Deus, porque mesmo que no primeiro momento pareça ser muito amarga, no final ela será maravilhosa. Que a cruz
é o penúltimo, né? A cruz, ela é literalmente, né, o símbolo que toda maldição e morte vem para o Cordeiro de Deus, mesmo o Cordeiro que foi morto lá no Egito para que o sangue passasse nos umbrais da porta, né? Na cruz de Jesus, nós fomos livres da morte, amém? Então se aproprie, né? Tome posse, diga assim: eu recebi vida porque Cristo morreu, eu recebi bênção porque ele foi amaldiçoado, eu fui honrado por Deus porque ele foi endemoniado, né? Eu disse o penúltimo dos sinais, porque os últimos dos símbolos é a tumba vazia. A tumba vazia é o ápice, né? É a apoteose, é o último dos símbolos da Páscoa, porque o Cordeiro de Deus, ele morreu para tirar os pecados, mas ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Amém? Quando Jesus, né, diz que o Batista dos homens nascido de mulher, né, ele era o maior de todos, mas o menor do reino de Deus seria maior do que ele. Sempre fiquei muito intrigada, né? Intrigada. Como que pode isso? Por que isso? Porque João Batista, queridos, ele foi um profeta que viu até a cruz. Ele viu o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, mas ele não viu a ressurreição. E a história da Páscoa, ela não termina com a cruz. Ela termina no terceiro dia, quando ele ressuscita, e porque ele ressuscitou, todos nós um dia vamos ressuscitar também. Então a Páscoa não é um tempo de chorar, a Páscoa é um tempo de celebrar. Tem gente que chora, faz penitência, bate nas costas porque Jesus morreu. Jesus morreu, queridos, para a nossa alegria, nossa felicidade, para a nossa vida eterna. Então quando diz Feliz Páscoa, nós poderíamos estar dizendo para você, para o mundo inteiro, ele ressuscitou. Ele ressuscitou lá na cruz do Calvário. Está consumado. Está pago todos os pecados, o meu, o teu, do mundo inteiro. Mas a tumba vazia, nós podemos dizer, ele ressuscitou. Feliz Páscoa, ele ressuscitou. Queridos, quero terminar dizendo que a Páscoa do Senhor, poder da ressurreição, esteja extraordinariamente transformador na tua vida, na tua família, na vida da tua família, de todas as pessoas, né? Não viva debaixo da canga, não viva debaixo do espírito da morte, porque Cristo ressuscitou. Amém? Um beijo grande no coração de todos vocês, que Deus possa abençoar todos vocês e feliz Páscoa.